Sabe aquele casal que você olha e pensa, como é que isso funciona? Aquele relacionamento que desafia toda a lógica, onde duas pessoas completamente diferentes parecem estar em sintonia perfeita, de um jeito que ninguém consegue explicar? Bem-vindo ao mundo de Aquário com Peixes. E pode acreditar, o que você vai descobrir aqui vai muito além daquelas descrições superficiais que você encontra por aí. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, e quando eu digo fundo, é no oceano mesmo, nessa combinação que mistura tecnologia com misticismo, razão com emoção, futuro com eternidade. E eu te garanto uma coisa, você nunca mais vai olhar para essa dupla da mesma forma. Porque enquanto todo mundo acha que água e ar não se misturam, a verdade é que existe uma alquimia aqui que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Aquário, o visionário rebelde que vive com a cabeça nas nuvens, pensando em como revolucionar o mundo. Peixes, o sonhador místico que navega nas profundezas emocionais como ninguém. E você deve estar se perguntando, mas um é tão racional e o outro tão emocional, como é que isso dá certo? Ah, meu amigo, é exatamente aí que mora a magia. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai virar sua percepção de cabeça para baixo. Vamos começar por algo que muita gente não percebe. Aquário e Peixes têm mais em comum do que aparentam. Pode parecer loucura, mas quando você entende o que realmente move cada um desses signos, a conexão fica óbvia. Aquário é o signo da humanidade, daquele cara que quer salvar o mundo, que se preocupa com causas coletivas, que enxerga além do indivíduo. Peixes é o signo da compaixão universal, daquela pessoa que sente a dor alheia como se fosse sua, que quer curar, ajudar, amar incondicionalmente. Percebe a semelhança? Ambos olham além de si mesmos. Aquário faz isso através da mente, pensando em sistemas, em mudanças estruturais, em como a tecnologia e o progresso podem melhorar a vida de todos. Peixes faz isso através do coração, sentindo, conectando, dissolvendo fronteiras entre eu e o outro. São duas formas diferentes de chegar no mesmo lugar. A transcendência do ego individual. Então, quando Aquário está lá, planejando algum projeto revolucionário que vai impactar milhares de pessoas, Peixes não só entende, Peixes sente a importância disso nas entranhas. E quando Peixes está mergulhado em alguma causa espiritual ou artística que toca almas, Aquário não só respeita, Aquário vê o valor disso para a evolução coletiva. Eles se encontram nesse território sagrado, que é o desejo genuíno de fazer o mundo melhor, cada um à sua maneira. Mas atenção para um detalhe crucial. Esses interesses compartilhados só criam conexão real quando ambos respeitam o método um do outro. Se Aquário começa a menosprezar a abordagem emocional de Peixes, como irracional ou ingênua, a coisa desanda. Se Peixes começa a julgar a abordagem mental de Aquário como fria ou desumana, o abismo se abre. A magia acontece quando Aquário reconhece que nem tudo pode ser resolvido com lógica. E Peixes reconhece que nem tudo pode ser resolvido só com amor. Agora vamos falar de uma dinâmica fascinante, o controle mútuo entre esses dois. E não estou falando de controle tóxico ou manipulação. Estou falando daquela influência sutil que um exerce sobre o outro, daquele jeito de moldar comportamentos quase sem perceber. E com Aquário e Peixes, isso acontece de formas surpreendentemente complementares. Aquário tem um jeito peculiar de controlar sem controlar. Eles fazem isso através da indiferença estratégica, do desapego, daquele lance de você é livre para fazer o que quiser, não vou te prender.
Parece libertador, né? Mas para peixes, que precisa de reasseguramento emocional constante, isso pode funcionar como uma forma sutil de manter distância. Aquário controla através da autonomia. Vou te dar tanto espaço que você vai sentir falta de proximidade. Peixes, por outro lado, controla através da vulnerabilidade emocional. Eles não precisam gritar, manipular ou fazer drama. Basta aquele olhar triste. Aquela energia de estou magoado, mas vou fingir que está tudo bem. E Aquário, que odeia causar sofrimento desnecessário, começa a se ajustar. Peixes controla através da empatia. Vou te fazer sentir tanto que você vai querer me proteger. A amizade entre eles se constrói exatamente nesse cabo de guerra delicado. Quando funciona bem, é um equilíbrio lindo. Aquário ensina peixes sobre limites saudáveis, sobre a importância de não se perder completamente no outro. Peixes ensina Aquário sobre conexão emocional genuína, sobre a beleza de se permitir ser vulnerável. Mas quando desregula, vira um ciclo vicioso, onde Aquário se afasta cada vez mais para manter sanidade mental, e Peixes se apega cada vez mais, tentando preencher o vazio. O segredo aqui é a amizade antes de tudo. Quando Aquário e Peixes são genuinamente amigos, quando há respeito pelas diferenças, quando há comunicação honesta, sem jogos de poder, essa dinâmica de controle mútuo se transforma em dança harmônica. Eles deixam de puxar corda e começam a caminhar lado a lado, cada um reconhecendo que o outro tem algo precioso para ensinar. Aqui vai algo que vai te deixar de queixo caído. Existe uma auspiciosidade natural nessa combinação que a maioria das pessoas ignora completamente. É como se o universo conspirasse a favor deles de formas inesperadas. E não é coincidência, é alquimia energética pura. Aquário é regido por Urano, o planeta das reviravoltas inesperadas, das oportunidades que surgem do nada, daqueles acasos que mudam tudo. Peixes é regido por Netuno, o planeta da inspiração divina, da sincronicidade, daquela sensação de que algo maior está orquestrando os acontecimentos. Quando você junta essas duas energias, o que acontece? Milagres disfarçados de coincidências. Esse casal tende a atrair oportunidades através de caminhos não convencionais. Não é aquela sorte óbvia de ganhar na loteria. É aquela sorte sutil de estar no lugar certo na hora certa, de conhecer a pessoa que vai abrir portas, de ter uma intuição que salva de um desastre. Aquário traz a rede de contatos, as conexões inusitadas, aquele amigo que conhece alguém que conhece alguém. Peixes traz a intuição aguçada, aquele pressentimento que faz eles recusarem uma proposta que parecia boa, mas ia dar ruim. A beneficência mútua se manifesta principalmente na forma como eles expandem as possibilidades um do outro. Aquário vive no reino das ideias, do potencial, do que poderia ser. Mas às vezes fica tão preso na abstração que não consegue manifestar nada concreto. Peixes chega com aquela capacidade de sentir o que é realmente importante, de filtrar o que vale a pena investir energia. Desses 10 projetos malucos que você tem, esse aqui é o que vai tocar as pessoas de verdade. E Peixes vive no reino das emoções, da imaginação, dos sonhos, que às vezes são tão etéreos que nunca se concretizam. Aquário chega com estrutura mental, com estratégia, com aquele, ok, você quer salvar os golfinhos? Vamos criar uma ONG, fazer crowdfunding, usar as redes sociais para viralizar. Transforma sonho em plano de ação. Quando essas duas forças trabalham juntas, ao invés de se anularem, a sorte parece multiplicar. Porque não é só sorte, é visão mais intuição,
Mente mais coração, possibilidade mais propósito. E o universo adora recompensar essa combinação. Chegou a hora de falar sobre a química física. E prepara o coração, porque aqui as coisas ficam complexas de um jeito fascinante. A compatibilidade sexual entre Aquário e Peixes é um estudo de contrastes, que ou funciona de forma transcendente ou simplesmente não funciona. Não tem meio termo. Aquário aborda sexo de uma forma diferente. Para eles, sexo é experimentação, é curiosidade, é exploração. Aquário quer tentar coisas novas, quebrar tabus, transcender o convencional. Mas aqui está o pulo do gato. Aquário não é naturalmente emocional durante o sexo. Eles conseguem separar físico de sentimental com uma facilidade que deixa outros signos confusos. Não é que sejam frios, é que operam numa frequência mais mental que emocional. Peixes é exatamente o oposto. Para Peixes, sexo sem conexão emocional profunda é vazio, é mecânico, é quase doloroso. Eles precisam sentir que estão se fundindo com o outro, que estão transcendendo o físico e tocando algo espiritual. Peixes faz amor com a alma, não só com o corpo. Cada toque precisa significar algo. Cada momento precisa ter profundidade emocional. Então, como é que isso funciona? Bom, quando funciona, funciona de uma forma quase mística. Aquário traz a liberdade para Peixes explorar fantasias que normalmente guardariam por vergonha ou medo de julgamento. Cria um espaço seguro onde Peixes pode ser tão estranho, tão criativo, tão fora da caixa quanto quiser. E Peixes ensina a Aquário que existe uma dimensão do sexo que vai além do físico, que quando você realmente se abre emocionalmente, a experiência se torna transcendente. A afinidade sexual deles é construída na capacidade de Aquário de se permitir sentir, coisa que não é natural para eles, mas que Peixes gentilmente convida. E na capacidade de Peixes de não levar tudo tão a sério o tempo todo, coisa que também não é natural, mas que Aquário ensina através do humor e da leveza. Mas vou ser honesto, isso exige trabalho. Exige que Aquário faça o esforço consciente de se conectar emocionalmente durante a intimidade. De não tratar sexo como apenas mais uma atividade física. E exige que Peixes aceite que nem todo momento íntimo precisa ser uma experiência de fusão cósmica. Às vezes pode ser só divertido, prazer, conexão leve. Quando eles encontram esse equilíbrio, a compatibilidade sexual se torna única. Não é fogo passional como Áries e Leão. Não é sensualidade terrena como Touro e Capricórnio. É algo mais etéreo, mais experimental, mais diferente. É aquele sexo que deixa vocês conversando por horas depois, que abre dimensões emocionais novas, que às vezes é intenso, às vezes é engraçado, mas nunca é entediante. Vamos agora para o território da conexão mental e emocional. E aqui a coisa fica realmente interessante. A disposição psicológica entre Aquário e Peixes é como tentar sincronizar um computador quântico com o oráculo místico. Parece impossível, mas quando acontece, é mágico. Aquário vive no futuro. Literalmente, a mente aquariana está sempre 10 passos à frente, pensando em possibilidades, em inovações, em como as coisas poderiam ser diferentes. Eles processam informações de forma não linear, fazendo conexões que outros não conseguem ver. É aquela pessoa que está falando de inteligência artificial, enquanto todo mundo ainda está tentando entender smartphone. Peixes vive na eternidade, não no passado, não no futuro, naquele espaço atemporal, onde tudo já aconteceu e ainda vai acontecer ao mesmo tempo. A mente pisciana é não linear também,
mas de uma forma completamente diferente. Eles captam energias, humores, correntes subterrâneas de emoção, que ninguém mais percebe. É aquela pessoa que sente que algo está errado antes de qualquer evidência concreta. A sintonia psicológica acontece quando Aquário reconhece que a intuição de Peixes é tão válida quanto sua lógica. E Peixes reconhece que a racionalidade de Aquário é tão profunda quanto sua espiritualidade. Nesse ponto, eles começam a criar uma linguagem própria, um jeito de comunicação que vai além das palavras. Aquário aprende com Peixes que nem tudo precisa ser explicado ou entendido racionalmente. Algumas verdades são sentidas, não pensadas, e isso abre dimensões da consciência aquariana que estavam bloqueadas pelo excesso de mentalização. Peixes aprende com Aquário que sentimentos podem ser observados sem serem absorvidos, que você pode ter compaixão sem se afogar na dor alheia. E isso traz um respiro necessário para a alma pisciana que costuma carregar o peso do mundo. Psicologicamente, são dois signos que vivem fora da matriz, cada um à sua maneira. Aquário questiona as regras sociais, desafia convenções, se recusa a seguir o script que a sociedade escreveu. Peixe simplesmente não consegue viver dentro das caixinhas que o mundo tenta impor, porque sua natureza é fluida demais, ampla demais para ser contida. Quando se encontram, é um alívio mútuo. Finalmente alguém que entende que eu sou diferente e que tá tudo bem com isso. Mas tem um desafio psicológico gigante aqui. Aquário se desconecta quando as coisas ficam emocionalmente intensas demais. É um mecanismo de defesa. Quando não consigo processar mentalmente, eu me distancio. Peixes, por outro lado, mergulha ainda mais fundo nas emoções, quando está confuso ou ferido. Quanto mais caos sente, mais se perde. Então você tem uma dinâmica onde um foge e o outro afunda, e nenhum dos dois consegue se encontrar. A amizade emocional entre eles só floresce quando há consciência desses padrões. Quando Aquário aprende que às vezes precisa ficar, mesmo quando está desconfortável, e simplesmente segurar a mão de Peixes no escuro, e quando Peixes aprende que às vezes precisa dar espaço, mesmo quando está desesperado por conexão, e confiar que Aquário vai voltar. Agora vamos explorar algo que a maioria ignora: as naturezas fundamentais desses signos, segundo classificações ancestrais. Existe uma divisão antiga que separa as energias em 3 tipos básicos. Tem as energias divinas, angelicais, aquelas que naturalmente buscam elevação e luz. Tem as energias humanas, equilibradas entre virtude e falha. E tem as energias mais densas, intensas, às vezes destrutivas, mas também transformadoras. Aquário carrega uma energia essencialmente humana, no melhor sentido da palavra. Eles enxergam tanto a luz quanto a sombra da humanidade e escolhem trabalhar com ambas. Não são ingênuos, achando que todo mundo é bom, mas também não são cínicos, achando que todo mundo é ruim. Aquário entende que humanos são complexos, contraditórios, e que justamente aí mora nossa beleza e potencial. A predisposição natural aquariana é para a igualdade, para a justiça, para criar sistemas onde todos tenham oportunidade de evoluir. Peixes, por outro lado, carrega uma energia mais próxima do divino. Não no sentido de superioridade, mas no sentido de transcendência. Peixes naturalmente dissolve fronteiras, conecta-se com algo maior, vê unidade onde outros veem separação. A natureza pisciana é compassiva no nível mais profundo. Eles literalmente sentem a dor do mundo e querem curá-la, não por algum ganho pessoal, mas porque não conseguem se separar do sofrimento alheio. Quando essas duas naturezas se encontram, você tem uma combinação poderosa. O visionário que quer mudar estruturas sociais,
mais o místico que quer curar almas individuais. Aquário traz peixes para a realidade material, lembrando que para fazer diferença no mundo, é preciso ação prática, não só oração e boa intenção. Peixes eleva Aquário para dimensões espirituais, lembrando que mudança externa, sem transformação interna, é superficial e temporária. A predisposição natural de ambos é para ajudar, servir, contribuir, mas de formas tão diferentes que podem tanto se complementar perfeitamente quanto se frustrar mutuamente. Aquário quer organizar passeatas, criar petições online, mudar leis. Peixes quer acolher, ouvir, oferecer ombro amigo. Nenhuma abordagem é melhor que a outra. São apenas diferentes facetas do mesmo desejo de fazer o bem. O perigo acontece quando Aquário julga Peixes como escapista ou impraticável, e quando Peixes julga Aquário como insensível ou robotizado. A magia acontece quando Aquário reconhece que a empatia radical de Peixes é uma forma poderosa de ativismo, e quando Peixes reconhece que a mente brilhante de Aquário é guiada por um coração que se importa profundamente, mesmo que não demonstre da forma convencional. Vamos falar agora sobre um tema crucial: filhos e crescimento familiar com essa combinação. E olha, aqui as coisas ficam super interessantes, porque você tem duas abordagens completamente diferentes de criar seres humanos. Aquário, como pai ou mãe, é aquele que vai tratar a criança como um indivíduo desde o primeiro dia. Eles não fazem aquela de porque eu mandei ou porque sempre foi assim. Aquário explica, dialoga, respeita as opiniões da criança mesmo quando discorda. Quer criar pensadores independentes, questionadores, pessoas que não aceitam as coisas passivamente. O filho de Aquário vai ter liberdade para explorar interesses diversos. Vai ser exposto à tecnologia desde cedo. Vai aprender que é ok ser diferente, ser estranho, não se encaixar. Peixes, como pai ou mãe, é aquele que vai nutrir a alma da criança de formas que vão além do material. Eles ensinam através de histórias, de arte, de música, de imaginação. Peixes criam um ambiente onde emoções são validadas, onde sensibilidade é força, onde sonhar é tão importante quanto estudar. O filho de Peixes vai crescer sabendo que existe magia no mundo, que empatia importa, que nem tudo precisa ser explicado racionalmente. Quando você junta essas duas filosofias parentais, o resultado pode ser absolutamente lindo. As crianças crescem com mente aberta e coração aberto, com liberdade e com amor, com tecnologia e com imaginação. Aprendem que podem ser racionais e sensíveis, inovadores e compassivos, do futuro e atemporais. Mas tem desafios também, óbvio. Aquário pode ser emocionalmente distante, tão focado em estimular a mente da criança que esquece de alimentar as necessidades emocionais básicas. Peixes pode ser superprotetor, tão preocupado em proteger a sensibilidade da criança que não prepara ela para os desafios reais do mundo. A criança pode ficar confusa com mensagens mistas. Seja independente versus deixe eu cuidar de você. Use a lógica versus confie nos seus sentimentos. O crescimento familiar com esse casal funciona melhor quando há comunicação constante sobre abordagens parentais. Aquário precisa aprender que estrutura emocional é tão importante quanto estímulo intelectual. Peixes precisa aprender que preparar a criança para a realidade não é matar sonhos, é dar ferramentas para que ela realize esses sonhos. E mesmo que decidam não ter filhos, esse impulso de nutrir se manifesta de outras formas. Aquário criando comunidades online, desenvolvendo projetos educacionais inovadores,
mentorando jovens talentos. Peixes voluntariando em abrigos, criando arte que toca almas, sendo aquela pessoa que todos procuram quando precisam de apoio emocional. O instinto de cuidar e contribuir tá lá, só se expressa de formas diferentes. Agora precisamos falar da parte complicada, dos temperamentos que podem causar aflição real nessa relação. Porque embora Aquário e Peixes tenham potencial incrível, também tem padrões que podem ser extremamente destrutivos quando não trabalhados. Existe uma crença antiga de que carregamos não só genética dos ancestrais, mas também padrões energéticos, traumas coletivos, tendências que vêm de linhagens familiares e até mesmo de vidas passadas, segundo algumas tradições. Aquário carrega o temperamento do rebelde, aquela necessidade compulsiva de ser diferente, de quebrar regras, de desafiar a autoridade. Isso vem de um medo profundo de ser controlado, de perder a autonomia, de ser apenas mais um no rebanho. Peixes carrega o temperamento do mártir, aquela tendência de se sacrificar pelos outros, de absorver dor alheia, de se perder completamente no outro. Isso vem de um medo profundo de estar sozinho, de não ser amado, de que se não for útil e necessário, será abandonado. Quando esses temperamentos colidem, a coisa pode ficar muito feia, muito rápido. Aquário, no seu pior, se torna frio, distante, cruelmente lógico. Usa o desapego como arma, fazendo Peixes sentir que suas emoções são exageradas, que sua sensibilidade é fraqueza. Você é dramático demais. Você precisa ser mais racional. Eu preciso de espaço. Frases que para Aquário são apenas verdade objetiva, mas que para Peixes são facadas no coração. Peixes, no seu pior, se torna manipulador emocional, fazendo o papel de vítima, usando culpa como ferramenta de controle. Aquele choro que vem na hora exata de fazer Aquário ceder, aquele tudo bem, eu entendo, carregado de mágoa passivo-agressiva, aquela capacidade de fazer Aquário sentir que é um monstro insensível só por precisar de tempo sozinho. E aqui está o ponto mais sombrio. Existe uma dinâmica de aflição mútua que pode ser quase tóxica. Aquário inconscientemente aflige Peixes com indiferença, minando sua confiança emocional, fazendo ele sentir que amor incondicional não existe. Peixes inconscientemente aflige Aquário com demandas emocionais constantes, minando sua liberdade, fazendo ele sentir que relacionamento é prisão. Essa aflição hereditária, no sentido astrológico de padrões que se repetem, pode levar ambos a lugares muito escuros. Aquário pode se tornar tão fechado emocionalmente que perde a capacidade de conexão real com qualquer pessoa. Peixes pode se tornar tão perdido em emoções caóticas que perde completamente o senso de si mesmo. A chave para não deixar essa dinâmica destruir tudo é consciência brutal. Aquário precisa reconhecer quando está usando racionalidade como escudo, para evitar vulnerabilidade. Peixes precisa reconhecer quando está usando emoção como ferramenta para evitar responsabilidade. Ambos precisam entender que seus temperamentos vêm de feridas profundas, que não têm nada a ver com o parceiro atual. E que curar essas feridas é trabalho individual, não responsabilidade do outro. Tem algo poderoso que pode salvar essa relação quando tudo mais falha. Rituais compartilhados. E não tô falando de rituais no sentido místico, necessariamente. Tô falando daquelas tradições que criam cola emocional, que aumentam apego saudável, que trazem longevidade para o relacionamento. Aquário, surpreendentemente, adora rituais, mas rituais peculiares, únicos, que eles mesmos inventaram. Não aquelas tradições entediantes que todo mundo faz. Aquário
cria tradições excêntricas que viram a coisa de vocês. Tipo assistir documentários estranhos toda segunda-feira, ou terem códigos secretos só de vocês, ou criar um projeto colaborativo anual que é só de vocês dois. Peixes ama rituais que criam sensação de atemporalidade, de magia, de conexão profunda. Tipo, sempre assistir o pôr do sol em silêncio segurando as mãos. Ou ter uma playlist específica, que só tocam quando estão juntos. Ou escrever cartas um para o outro, em datas especiais, que depois são queimadas em ritual de liberação. Quando esses dois criam rituais juntos, acontece algo lindo. Eles constroem uma realidade paralela que é só deles. Um mundinho onde as regras normais não se aplicam, onde eles podem ser completamente eles mesmos, sem julgamento. Esses momentos se tornam âncoras. Nos dias em que tudo parece estar desmoronando, nos momentos em que a diferença entre eles parece intransponível, esses rituais lembram porque vale a pena ficar. O apego saudável se desenvolve através dessas repetições intencionais. Não é o apego tóxico de dependência, mas sim aquele apego consciente de eu escolho você todos os dias através desse ato deliberado de estar presente. E isso aumenta a longevidade porque cria história compartilhada. Memórias que vão sendo empilhadas como tijolos numa fundação sólida. Aquário aprende através desses rituais que compromisso não é prisão, é liberdade dentro de uma estrutura escolhida. Peixes aprende que pode ter segurança emocional sem sufocação, que pode ter previsibilidade sem perder magia. E ambos aprendem que construir algo duradouro exige intenção, exige mostrar-se, exige criar momentos que importam, mesmo quando ninguém mais está olhando. Precisamos falar sobre servir. E aqui as coisas ficam delicadas, porque Aquário e Peixes têm formas radicalmente diferentes de demonstrar cuidado. A predisposição a servir o outro existe em ambos, mas se manifesta de maneiras tão distintas que podem passar completamente despercebidas. Aquário serve através de soluções práticas. Quando você está com um problema, Aquário não vai te fazer cafuné e dizer, tudo vai ficar bem. Aquário vai sentar, analisar a situação e apresentar 5 estratégias diferentes para resolver o problema. Olha, se você fizer X, Y e Z, isso aqui se resolve em 2 semanas. Para eles, isso é amor em ação. Usar a inteligência para melhorar a vida da pessoa amada. Mas Peixes serve através de presença emocional. Quando você está com um problema, Peixes vai segurar sua mão, ouvir você desabafar por horas sem interromper, chorar junto com você se necessário. Não vai resolver nada objetivamente, mas vai fazer você sentir que não está sozinho, que alguém se importa de verdade. Para eles, isso é amor em ação, estar presente na dor do outro. O problema surge quando nenhum dos dois reconhece a forma de servir do outro como válida. Aquário pensa, puxa, eu passei horas pensando em soluções para o problema dele, e ele nem agradeceu direito, só ficou esperando um abraço. Peixes pensa, eu passei a noite inteira acordada, só para fazer companhia, e ele me diz que eu deveria ter arranjado uma solução prática, como se isso importasse. A predisposição a servir só funciona quando há reconhecimento mútuo das linguagens diferentes. Aquário precisa aprender que às vezes Peixes não quer soluções, quer validação emocional, quer saber que é ok se sentir mal, quer conexão humana antes de estratégia mental. E Peixes precisa aprender que quando Aquário oferece solução, não é por frieza, é porque realmente se importa e quer ajudar da única forma que sabe. Quando eles conseguem valorizar as diferentes formas de servir, algo mágico acontece.
Aquário começa a adicionar um abraço antes de oferecer a solução. Peixes começa a perguntar: você quer só desabafar? Ou quer que eu te ajude a pensar em alternativas? E aí você tem um relacionamento onde necessidades práticas e emocionais são atendidas de forma equilibrada. Mas tem uma cilada aqui. Peixes têm uma tendência a se sacrificar até se anular, e Aquário pode inconscientemente se aproveitar disso. Não por maldade, mas porque Aquário valoriza tanto independência que às vezes não percebe que está recebendo muito mais do que está dando. E quando Peixes finalmente explode de ressentimento acumulado, Aquário fica completamente surpreso. Mas você nunca disse que estava infeliz? A servir de forma saudável exige que Peixes coloque limites claros e que Aquário preste atenção nas necessidades do outro, mesmo quando não são verbalizadas diretamente. É o equilíbrio delicado, mas quando funciona, ambos se sentem nutridos e valorizados. Agora vamos falar sobre algo que muita gente questiona. Será que Aquário e Peixes conseguem ter um casamento feliz e duradouro? A resposta curta é: depende. A resposta longa? Bom, senta que lá vem história. A felicidade matrimonial entre esses dois é possível, mas exige algo que poucos casais estão dispostos a fazer: reinventar completamente o que significa casamento. Porque se eles tentarem seguir o modelo tradicional, rotina previsível, papéis definidos, expectativas convencionais, vai dar errado. Muito errado. Aquário entra no casamento com uma visão revolucionária. Vamos criar nosso próprio modelo de relacionamento. Eles querem um casamento que seja parceria intelectual, amizade profunda, mas que mantenha espaços individuais sagrados. Aquário precisa de liberdade dentro do compromisso. Poder viajar sozinho às vezes, ter hobbies completamente separados, não ter que dar satisfação de cada minuto do dia. Peixes entra no casamento com uma visão romântica. Vamos nos fundir numa união espiritual profunda. Eles querem um casamento que seja conexão de alma, onde os dois se tornam um de formas místicas e profundas. Peixes precisa de intimidade emocional constante. Saber que o outro está presente não só fisicamente, mas emocionalmente. Sentir que há uma ligação que transcende o mundano. Parece impossível conciliar, né? Mas aqui está o segredo. Quando Aquário e Peixes conseguem criar um terceiro espaço, que não é a liberdade total de Aquário, nem a fusão total de Peixes, mas algo novo e único para eles, o casamento não só funciona, como se torna extraordinário. Esse casamento funciona melhor quando há projetos compartilhados que dão propósito para a união. Tipo criar uma ONG juntos, viajar pelo mundo fazendo voluntariado, construir uma casa ecológica, desenvolver algum trabalho criativo que misture tecnologia com arte. Quando eles têm uma missão maior que os dois individualmente, a felicidade matrimonial floresce. A duração do casamento aumenta quando ambos aceitam que vão ter fases. Vão ter momentos em que Aquário precisa de mais distância e Peixes precisa ter paciência. Vão ter momentos em que Peixes precisa de mais proximidade e Aquário precisa fazer o esforço. Não é sobre estar sempre no mesmo ritmo. É sobre respeitar os ciclos um do outro sem interpretar como rejeição ou abandono. Mas tem uma condição não negociável: honestidade radical. Aquário precisa comunicar quando precisa de espaço antes de simplesmente desaparecer emocionalmente. Peixes precisa comunicar quando precisa de reasseguramento antes de construir histórias catastróficas na cabeça. Sem essa comunicação clara, o casamento vira um campo minado de expectativas não atendidas e ressentimentos silenciosos.
Chegou a hora de falar do que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa saber. Os pontos de repulsão mútua que podem transformar esse casal em inimigos. Porque sim, existe potencial real de inimizade aqui. E ignorar isso é receita para desastre. A primeira fonte de repulsão. Aquário vê peixes como fraco, dramático, excessivamente emocional. Nos momentos de frustração, Aquário pode se tornar cruelmente indiferente, tratando as emoções de peixes como surtos irracionais que precisam ser ignorados até passarem. Aquele olhar de desdém quando o peixe está chorando, aquele suspiro de impaciência quando Peixes quer falar sobre sentimentos. Essa frieza calculada pode destruir a alma sensível de Peixes. Peixes, por sua vez, vê Aquário como robótico, insensível, incapaz de conexão real. Nos momentos de mágoa, Peixes pode se tornar passivo-agressivo, fazendo Aquário sentir que nunca é suficiente emocionalmente, que sempre está falhando de alguma forma incompreensível. Aquele não, tudo bem, carregado de 1000 significados não ditos. Aquele choro silencioso que é mais eficiente que qualquer grito. Essa manipulação emocional sutil pode fazer Aquário fugir para nunca mais voltar. Outro ponto de repulsão, valores fundamentalmente diferentes sobre privacidade. Aquário valoriza segredos, mistério, ter partes de si que ninguém mais acessa, nem mesmo o parceiro. Peixes valoriza transparência total, fusão completa, não ter nada escondido porque se você me ama de verdade, não tem por que esconder nada. Quando esses valores colidem, a desconfiança se instala de forma corrosiva. E tem a questão dos ritmos de vida completamente incompatíveis. Aquário é noturno, cerebral, funciona melhor sozinho ou em grupos grandes de pessoas interessantes. Peixes é lunar, emocional, funciona melhor em duplas ou em solidão meditativa. Aquário quer festa intelectual com amigos até tarde. Peixes quer noite tranquila vendo filme abraçadinho. Nenhum quer ceder, porque ambos sentem que ceder é perder identidade. A inimizade surge especialmente quando há traição. E aqui, traição pode significar coisas diferentes para cada um. Para Peixes, Aquário trai quando se desconecta emocionalmente. Quando escolhe o celular ao invés da conversa. Quando prioriza amigos ao invés do relacionamento. Para Aquário, Peixes trai quando invade privacidade. Quando faz drama público sobre coisas privadas. Quando usa vulnerabilidade como arma. E o pior, quando esses dois se tornam inimigos, a guerra é silenciosa, mas brutal. Aquário corta contato completamente, bloqueando emocionalmente, como se Peixes nunca tivesse existido. Peixes se afoga em ressentimento, criando narrativas de vitimização, onde Aquário é o vilão cruel e Peixes é o mártir inocente. Nenhum dos dois pede desculpas primeiro. Aquário por orgulho intelectual, Peixes por orgulho emocional. A chave para evitar que isso aconteça é não deixar os pequenos ressentimentos acumularem até virarem ódio. É ter coragem de confrontar quando algo incomoda, mesmo que seja desconfortável. É Aquário fazer o esforço de se conectar emocionalmente, mesmo quando não vem naturalmente. É Peixes dar espaço, mesmo quando cada fibra do corpo está gritando para se agarrar. Vamos explorar agora a dimensão arquetípica dessa relação, porque vai muito além de personalidades individuais. Estamos falando de duas forças primordiais, dois arquétipos ancestrais que têm dançado juntos e brigado entre si desde o início dos tempos. Aquário representa o arquétipo do visionário, aquele que vê o futuro, que imagina possibilidades que ainda não existem, que desafia o status quo. É a energia do gênio louco, do revolucionário,
do inventor que todos acham maluco até que ele muda o mundo. Aquário carrega a energia do progresso, da evolução, do movimento para frente, sem olhar para trás. Peixes representa o arquétipo do místico, aquele que vê além do véu, que conecta com dimensões que a maioria ignora, que entende que existe mais na vida do que podemos tocar ou medir. É a energia do xamã, do artista, do curador, que trabalha com forças invisíveis, mas profundamente reais. Peixes carrega a energia da dissolução, da transcendência, da unidade com tudo. Quando esses dois arquétipos se encontram, pode acontecer uma das duas coisas: colaboração mágica ou conflito destrutivo. Na colaboração, você tem o visionário, que traz estrutura mental para os insights do místico, transformando visões etéreas em planos acionáveis. E você tem o místico, que traz profundidade espiritual para os conceitos do visionário, garantindo que inovação não perca a humanidade. Imagine, Aquário tem uma ideia revolucionária para mudar a educação através de tecnologia. Brilhante, certo? Mas pode ser fria, desconectada das necessidades emocionais reais das crianças. Peixes entra e diz: ok, mas como isso vai fazer uma criança se sentir vista? Como isso vai nutrir a alma, não só a mente? E de repente, a ideia evolui para algo que é tanto inovador quanto humano. Ou Peixes tem uma visão artística linda, uma música que poderia tocar milhões de almas, mas está perdido em como fazer isso chegar no mundo, como transformar arte em algo sustentável. Aquário entra e diz: vamos criar uma plataforma digital, usar redes sociais estrategicamente, construir uma comunidade online. E de repente, o sonho ganha pernas para se realizar. Essa é a amizade arquetípica no seu melhor. Mente e alma trabalhando juntas para criar algo maior que ambas separadas poderiam imaginar. Mas a inimizade arquetípica surge quando há desrespeito mútuo. Quando o visionário menospreza o místico como iludido, escapista, impraticável. Quando o místico menospreza o visionário como materialista, sem alma, desconectado do que realmente importa. Essa guerra é antiga. É razão versus fé, ciência versus espiritualidade, progresso versus tradição. O interessante é que ambos estão tentando chegar no mesmo lugar. Um mundo melhor, uma humanidade evoluída, algo maior que o ego individual. Mas os caminhos são tão diferentes que às vezes eles se perdem no meio do caminho e esquecem que estão do mesmo lado. A evolução dessa relação depende de quanto cada um consegue honrar o caminho do outro, sem tentar converter o outro para o seu jeito de ver o mundo. Aquário não precisa virar místico para respeitar Peixes. Peixes não precisa virar cientista para valorizar Aquário. Eles só precisam reconhecer que existem muitos caminhos para a verdade, e que ter um parceiro que trilha um caminho diferente não é ameaça, é oportunidade de expansão. Por fim, vamos falar sobre o amor entre esses dois em todas as suas manifestações complexas e contraditórias. Porque amor entre Aquário e Peixes não é simples. É uma tapeçaria tecida com fios de luz e sombra, lógica e intuição, céu e oceano. Existe o amor unilateral, que acontece com surpreendente frequência nessa combinação. Muitas vezes Peixes se apaixona primeiro e de forma avassaladora. Vê em Aquário tudo que não é, a mente brilhante, a independência fascinante, aquela aura de mistério que é irresistível. Peixes projeta em Aquário todas as qualidades que deseja ter e não tem. E Aquário? Aquário pode estar simplesmente curtindo a companhia interessante, sem perceber a profundidade do que Peixes está sentindo. Outras vezes acontece o inverso. Aquário se fascina intelectualmente primeiro.
fica intrigado com essa criatura que funciona de forma tão diferente, que parece ter acesso a dimensões que Aquário nem sabia que existiam. Aquário começa a estudar peixes como estudaria um fenômeno interessante. E peixes? Peixes pode estar apenas sendo ele mesmo, sem entender que despertou curiosidade obsessiva no aquariano. O amor de um lado só funciona por um tempo, mas eventualmente a pessoa que ama mais se cansa. Peixe se cansa de dar sem receber validação emocional equivalente. Aquário se cansa de ser idealizado, de sentir que está sendo amado não pelo que é, mas pelo que representa na fantasia do outro. O ideal é quando o amor se torna mútuo e equilibrado, ambos amando com intensidade similar, cada um à sua maneira. E quando isso acontece, é como assistir dois elementos que não deveriam se misturar, criando algo completamente novo. O amor de Aquário se expressa através de liberdade dada. Eu te amo o suficiente para não te prender, para deixar você ser exatamente quem você é, sem tentar te moldar. Através de estímulo intelectual, conversas que duram madrugadas, livros compartilhados, ideias trocadas. Através de soluções práticas para problemas do cotidiano. Através de defender peixes quando alguém tenta diminuí-lo. Para Aquário, amor é respeito pela individualidade do outro. O amor de peixes se expressa através de presença incondicional. Eu te amo o suficiente para ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando você se afasta. Através de empatia profunda, sentir o que Aquário sente, mesmo quando ele nega que sente algo. Através de criatividade dedicada, música escrita para ele, arte inspirada nele, sonhos sonhados junto. Através de perdão infinito. Para peixes, amor é fusão com a alma do outro. Quando esses dois tipos de amor se encontram, você tem algo raro. Amor que é tanto libertador quanto profundo. Aquário ensina peixes que pode ser amado sem ser possuído. Peixes ensina Aquário que pode ser livre sem ser solitário. É possível ter raízes sem estar preso. É possível ter asas sem estar perdido. Mas tem um tipo de amor que precisa ser mencionado. O amor que transcende o romântico e se torna amizade eterna. Porque mesmo quando o romance não funciona, e às vezes não funciona mesmo, o amor entre Aquário e peixes pode persistir de forma transformada. Eles se tornam aqueles amigos que têm conversas das 3 da manhã sobre o sentido da vida, que se encontram uma vez por ano, mas parece que foi ontem, que podem passar meses sem falar, e quando falam é como se nenhum tempo tivesse passado. O amor está lá, só não é mais romântico, é algo mais profundo, mais espiritual, mais duradouro talvez. E sabe por quê? Porque o amor entre eles nunca foi só sobre atração ou conveniência. Foi sobre reconhecimento de algo maior. Você me mostra partes da realidade que eu sozinho não conseguiria ver. Você expande minha compreensão do que é possível. Você me faz questionar tudo o que eu achava que sabia. E isso é um presente. Nem todo amor precisa durar para sempre na mesma forma para ser real e valioso. Às vezes, Aquário e peixes se encontram em um momento específico, quando ambos precisam exatamente das lições que o outro tem para ensinar. Aquário aprende sobre vulnerabilidade, sobre sentir, sobre a beleza de se perder um pouco. Peixes aprende sobre limites, sobre pensar, sobre a importância de se encontrar. E depois cada um segue seu caminho, levando essas lições. Aquário um pouco mais humano, um pouco menos robótico. Peixes um pouco mais estruturado, um pouco menos perdido. E ambos gratos pela jornada compartilhada, mesmo que tenha sido temporária. Vamos recapitular o que faz essa combinação tão complexa.
interesses compartilhados em melhorar o mundo, cada um à sua maneira. Uma dinâmica de controle mútuo, que pode ser tanto equilibradora quanto destrutiva. Sorte e beneficência quando trabalham juntos, ao invés de separados. Compatibilidade sexual, que exige esforço consciente, mas pode ser transcendente. Sintonia psicológica, que só funciona com respeito pelas diferenças. Naturezas complementares, que buscam elevação por caminhos opostos. Capacidade de criar família de formas não convencionais. Consciência de temperamentos, que podem causar aflição real se não trabalhados. Rituais e tradições únicas, que criam cola emocional. Formas completamente diferentes de servir, que precisam ser valorizadas mutuamente. Potencial para a felicidade matrimonial, se reinventarem o conceito de casamento. Pontos sérios de repulsão, que podem virar inimizade se ignorados. E um amor que pode se manifestar de 1000 formas. Unilateral, mútuo, romântico, platônico, temporário, eterno, mas que sempre transforma profundamente quem o experimenta. Olha, vou ser completamente honesto com você. Aquário e Peixes é uma das combinações mais desafiadoras do zodíaco. Não é para qualquer um. Não é para quem quer relacionamento fácil, previsível, confortável. É para quem está disposto a crescer dolorosamente, a confrontar suas próprias limitações, a expandir além do que achava possível. Essa combinação funciona quando ambos estão comprometidos não com o conforto, mas com a evolução. Quando Aquário está disposto a descer da torre de marfim mental e sentir de verdade. Quando Peixes está disposto a sair do oceano emocional e pensar com clareza. Quando ambos reconhecem que o outro tem algo essencial a ensinar, mesmo quando a lição é desconfortável. Se você é Aquário considerando Peixes, prepare-se para ser desafiado emocionalmente de formas que vão te assustar. Prepare-se para confrontar todo aquele distanciamento emocional que você usa como proteção. Mas também prepare-se para descobrir profundidades em si mesmo que você nem sabia que existiam. Peixes vai te mostrar que sentir não é fraqueza, é coragem. Se você é Peixes considerando Aquário, prepare-se para ser desafiado mentalmente de formas que vão te desestabilizar. Prepare-se para desenvolver estrutura, limites, clareza que você sempre evitou. Mas também prepare-se para descobrir força em si mesmo que você subestimava. Aquário vai te mostrar que pensar não é frieza, é poder. E se vocês já estão juntos navegando essas águas turbulentas, o fato de estar aqui procurando entender melhor já mostra que se importam o suficiente. Use essas informações não como desculpas. Ah, ele é Aquário, é normal ser frio. Mas como ferramentas para construir pontes sobre o abismo que às vezes parece intransponível entre vocês. Aquário e Peixes, ar e água, mente e coração, futuro e eternidade. Uma das combinações mais improváveis e exatamente por isso, uma das mais transformadoras quando funciona. Essa não é uma relação para quem quer certezas. É para quem tem coragem de mergulhar no desconhecido. Para quem entende que os melhores relacionamentos não são aqueles onde tudo se encaixa perfeitamente. São aqueles onde as diferenças criam fricção suficiente para polir as arestas de ambos, transformando pedras brutas em diamantes. Quando não funciona, essa combinação pode ser dolorosa. Aquário acaba mais fechado emocionalmente do que nunca, com mais provas de que sentimentos complicam tudo. Peixes acaba mais perdido do que nunca, com mais provas de que ninguém vai me entender de verdade. E ambos carregam cicatrizes. Mas quando funciona, quando ambos estão maduros o suficiente, conscientes o suficiente, corajosos o suficiente, você tem um casal que cria o próprio universo, que mistura tecnologia com magia,
razão com intuição, inovação com compaixão, que mostra para o mundo que é possível ser racional e sensível, livre e conectado, individual e único. Esse é o casal que cria startups sociais que mudam vidas, que viaja o mundo ajudando comunidades carentes, que produz arte que é tanto intelectualmente estimulante quanto emocionalmente tocante, que tem conversas que duram noites inteiras sobre física quântica e espiritualidade, descobrindo que talvez sejam a mesma coisa. Então, aí está a verdade final sobre Aquário com Peixes. É difícil, é desafiador, é improvável, mas também é mágico, transformador, transcendente. É a prova viva de que os opostos não só se atraem, eles se completam de formas que nenhum dos dois sozinho poderia imaginar. E me conta nos comentários, você é Aquário, Peixes, ou conhece alguém dessa combinação?